Sejam bem-vindos ao canal e hoje vamos decorar um bolo para uma senhora de 50 anos. 50 anos de muitas experiências e muitos anos bem vividos. Tira o bolo da forma, esse bolo é no tamanho de 24 centímetros por uns 15, 16 de altura. É um bolo bem grande. Eu vendo ele aqui na confeitaria, ele serve umas 50 fatias, assim. Dependendo do tamanho do pedaço também que você vai cortar, né? Não adianta você cortar um bolo grande e cortar em pedaços enormes. Enfim, dependendo do tamanho do pedaço, serve 50 fatias tranquilo. Como eu já ensinei muitas vezes aqui nos vídeos que eu já mostrei, gravei para vocês, eu faço sempre uma pré-camada para grudar os farelinhos dos bolos. Depois eu venho com a cobertura antes de passar a espátula de textura, que foi no caso que eu fiz aí. Adicionei a cobertura no bolo para que depois eu venha com alguma textura, ou simplesmente se eu quiser deixar liso também, eu utilizo a espátula lisa, ou aquelas outros tipos de espátula para fazer o wave cake. Eu acho que comemorar um aniversário, ainda mais de 50 anos, é sempre bom. Essas datas, assim, acho que não podem passar em branco. 50 anos, 15 anos, até aniversário de 1 ano, mesmo que a criança não lembre, aquilo vai ficar guardado em recordações por fotos e tal. No futuro ela pode estar olhando. Eu tenho essa opinião. Momentos, datas especiais que serão únicas, tem que ter pelo menos um bolinho para não passar em branco. Continuando a decoração do bolo, eu vou fazer o alisamento com a espátula lisa, para que depois venha a espátula de textura, porque tem textura na lateral desse bolo. E é uma textura bem simples, na verdade. Esse bolo é bem simples e bem fácil de fazer, como eu tô mostrando aí. Eu tô passando agora um pouquinho mais de cobertura embaixo, que é porque não tava alinhado o bolo. Aí então, quando não tá alinhado, eu coloco um pouquinho mais de cobertura para ficar retinho a lateral. Venho agora com a espátula de textura, não lembro a numeração da espátula de textura, mas é uma textura bastante simples, muito usada na confeitaria. Depois da espátula de textura, eu vou vir fazendo as quinas dos bolos. As quinas dos bolos, como eu já ensinei muitas outras vezes aqui, como eu faço a quina? De fora para dentro, de fora para dentro. E com a cobertura que sobra, eu coloco e fecho o bolo e aliso a parte de cima, aliso o topo. Vocês não concordam, não? Assim, que datas especiais têm que ser comemoradas, nem que seja com um bolinho. Não importa se for um bolinho confeitado ou um bolinho simplesmente com cobertura de chocolate ou qualquer outra comemoração, mas eu sou desses que é importante a gente comemorar, porque é tão importante lembrar aqueles momentos especiais, assim, não passar despercebido. Como eu falei, 15, 18 anos, datas comemorativas que você só tem uma vez na vida. Não é datas especiais. Eu acho muito importante comemorar essas datas, mas fica a critério de quem quiser comemorar elas ou não, né? Mas, da minha parte, eu sempre tô comemorando. Inclusive, vem aí uma festança enorme de 15 anos que a gente vai fazer para uma menina da nossa família, que é, no caso, minha prima, que mora aqui junto comigo, do lado da minha casa. A mãe dela, minha tia, como se fosse uma segunda mãe. Então, a gente vai fazer uma festa bem legal de 15 anos para ela. E se preparem que vai ter muito conteúdo de bolo, doces dessa festa. Vem aí, a festa vai ser nos próximos meses, praticamente no próximo mês, em fevereiro vai ser. Então vai ter muito conteúdo pra gente postar, pra vocês verem. Depois de atualizar a parte de cima, eu vou passar um pincelzinho pra ficar uma texturazinha ok. E vou vir seguir um pó dourado rosé, diluído em álcool de cereais. Eu vou fazendo a misturinha e depois eu posso estar mostrando pra vocês como eu faço a misturinha. Mas é bem simples, eu vou colocando até ver que a cobertura tá espessa. Eu sempre passo primeiro, assim, na cobertura, assim, quando não tá no bolo, pra me ver se vai firmar bem, entenderam? Aí depois eu coloco no bolo. Como eu tô fazendo aí, eu vou colocar somente só na parte, só até metade, assim, do bolo, pra que embaixo também apareça a cobertura rosinha. Ter esses dois tons. É sempre muito importante a gente limpar a bandeja do bolo para que mostre um trabalho bem limpo, para que mostre um trabalho caprichado da nossa parte, né? Sei vocês, mas aqui, como a cidade aqui é pequena, onde eu moro, é uma cidade bem pequena, acho que uns 10 mil habitantes, é uma cidade pequena. E eu utilizo as bandejas de vidro aqui na minha casa. Eu mando pro cliente e depois eles me devolvem. Eles sempre... Infelizmente acontece de eu já ter perdido uma dessas bandejas por aí, enfim. Acabei esquecendo onde estava, mas eu utilizo essas bandejas aí porque eu acho que fica mais bonito na mesa. Mas como a cidade é pequena, quando o cliente não pode buscar, eu mesmo vou pegar minhas bandejas.
Coloquei glitter no bolo e vou vir com um acabamento na lateral para que dê um shine a mais. Esse bolo era para ter aquelas flores de papel, só que como a cliente não optou por não colocar, não deu tempo porque foi um bolo apressado, a gente fez só mesmo um topo simples com o número 50, que ficou também bem legal. E colocamos também umas borboletas para dar um toque, como não tinha aquelas flores de papel, porque não dava tempo mandar fazer. Esse bolo foi uma encomenda assim de uns 2 dias. E para fazer aquelas flores, eu preciso de bastante antecedência, tipo uns 7, 8 dias para mandar fazer. E eu vou adicionando aí as borboletas na frente do número 50 para ficar bem legal. Vou também colocar pérolas no mesmo tom, dourado rosé. Pequenas e umas maiores também, para dar um glow up no bolo a mais. E fica bem charmosa, elas dão um charme bem elegante. Eu acho que pérolas dão um charme elegante pro bolo. E fica lindo. E em seguida a gente vai ver o resultado final do nosso bolo, que ficou uma beleza. Olha que coisa linda! Esse foi o nosso bolo. Tchau e fiquem bem!